que é o palácio. Qualquer um junta o dinheiro a vida inteira e viaja pelo menos uma vez pela Emirates. Eles têm que me dar 10%, né? É um palácio, assim, tudo, foi uma outra rota. E lá eu tive duas situações. A apresentação lá, que você depois mandou, eu nem sabia que tinha aquelas fotos lá. E lá a gente conseguiu trazer veículos elétricos, etc. Dessa vez lá consegui ver o processo produtivo, que eu acho que deveria ser implantado aquele processo produtivo no Brasil, de tal maneira desse mais trabalho pessoal e todo mundo tivesse essa parte da mobilidade elétrica que a gente tem muito. Bom, muitos parabéns mesmo. Eu quero terminar minha fala, tá? Seu trabalho é excelente, por isso que eu falei que eu estou contribuindo quase nada aqui, porque o resto já está pronto. Obrigado aí. Oportunidade. Vou passar a palavra agora para o professor Flávio Aires. Flávio, obrigado por mais uma vez participar. Prazer. E a palavra é sua. Bem, para mim é uma alegria estar aqui novamente com a Maria Lúcia Miyake Okumura, né? Que bom. Participo com a Maria Lúcia de inúmeros eventos, né? Encontros, congressos, discussões, debates. E além da Maria Lúcia ser uma pessoa dedicada, que se aprofunda nos temas, ao mesmo tempo tem um sentido social assim muito intenso, né? Tanto que nós estávamos vendo nas crianças, né, que precisavam de apoio também para participar de eventos paradesportivos, né? E eu descrevi para ela e na semana seguinte ela já veio para mim dizendo, olha, não é só aquilo que você falou, porque cada um tem a sua característica, já tinha ido na entidade, já tinha visto as crianças, falado, está bem dentro daquilo que você colocou de ver a necessidade da pessoa, né, o contexto específico de cada pessoa e para o que a pessoa vai utilizar aquele recurso, né? Mas quero cumprimentar aqui a Maria Terezinha, minha irmã, né? Então, um cumprimento especial, né? O Teófilo, os Íris, né? A Rosimeire, todo mundo que está aqui, né? Os amigos que estão aqui, a Associação da Aramão também, lá de São João de Ivaí, né? Que faz um trabalho extraordinário e muito bom. Então, Maria Lúcia, eu quero dizer assim, como o professor Teófilo já colocou, que o trabalho assim está muito bom, né? Muito bem fundamentado. Eu diria assim que esta é uma das áreas mais fundamentais para a pessoa com deficiência, para a sua família, para a pessoa que vai envelhecendo, né? E por isso tem alguma necessidade também para tantas coisas assim que são importantes, desde as coisas mais simples, né? Quer dizer, eu gostaria, uma família pensando que o meu filho andasse de bicicleta. Como é que ele pode ter uma bicicleta que permita que ele ande de bicicleta? Ou tantas pessoas com paralisia cerebral, né, e outras, nem necessariamente paralisia cerebral, mas na área da paralisia cerebral, e que precisam de um computador, de um teclado, de uma alternativa específica para a característica daquela criança, né? E assim por diante, né? Então a gente poderia assim ver que isso é fundamental. E é fundamental porque, como você colocou, você colocou o item que 52% das pessoas, né, das pessoas com deficiência, elas estão inativas. E 75% não tem 9 anos de educação formal. Quer dizer, muitas dessas pessoas, obviamente, podem terminar o ensino médio, estudar, se profissionalizar, mas não
fizeram isso. Por que esse passivo grande? Entre outras razões, obviamente, pela tecnologia, né? Quer dizer, precisa ter mecanismos à disposição para essa pessoa se incluir na sociedade. E também, eu diria, usando a expressão acessibilidade, que você já mudaria até para um desenho universal, né? Mas é uma acessibilidade que permita com que uma pessoa possa sair do seu bairro, pegar o ônibus, chegar ao local de trabalho, chegar na escola, fazer as coisas sozinho, sem necessidade de ter para qualquer dos atos o auxílio de uma outra pessoa, né? Então, ter uma sociedade inclusiva através do desenho universal, que isto se adapte para ele também. E a gente vê isso, né? Que quando a gente tem uma rampa, dando um exemplo simples, muitas pessoas preferem muito mais subir pela rampa do que subir pela escadaria. Não precisa nem ter uma deficiência. É uma caminhada que se faz, né? Ou uma calçada lisa, antiderrapante, tipo ciclovia. É muito melhor para você fazer uma caminhada, uma corrida, do que outro tipo de calçada. Só que é para ciclovia, mas é bom. Às vezes o pessoal diz, lá a calçada é de granito e aqui é de asfalto. Eu digo, é muito melhor ser de asfalto do que de granito, né? Porque permite com que você possa andar, correr com muito mais segurança. E o que você fez foi criar um método, né? Um método, como você colocou, né? Voltado, e esse método, essa metodologia é que vai alertar as pessoas para muitas situações, né, que elas desejam ver assim atendidas. Entendeu? Não pode esquecer disso, não pode esquecer daquilo, tem que pensar no pré-projeto, no projeto. Aqui tem essas intervenções, é um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar em muitas situações, né? Eu fico imaginando até que seriam, lógico, consequências desse trabalho, outros tipos de pesquisa, né? Que a gente vê que a família, o pai, a mãe, tios, primos, eles pesquisam muito sobre a necessidade do filho, do sobrinho, da filha. E a gente vê pela televisão, por exemplo, os pais que criam um método do paralisado cerebral, jogar futebol, por exemplo. Fizeram lá uma roupa que jamais alguém imaginaria que fariam, né? E acabam, ou que pulam de paraquedas, ou que uma praia acessível, né? Uma praia inclusiva, cadeiras especiais. Então o pessoal cuida muito disso, né? E a gente assim com surpresas assim muito grandes. Então até eu acho que uma pesquisa bonita seria ver que perguntas, né? Que método, né? Qual o método intuitivo e como é que o método intuitivo da família ajuda, né, no desenvolvimento de uma coisa conceitual também, como é que isso está batendo, porque na verdade intuitivamente eles fazem isso. Na maior parte das vezes, no Paraná e no Brasil, nós não vamos ter essa possibilidade, obviamente, de termos os profissionais todos no cotidiano, a não ser que seja um produto que tem interesse para a indústria, né? E muitas vezes tem, mas boa parte dos produtos são individuais, né? Também, e por isso que tem que haver sempre uma política pública para a inclusão dessas pessoas através de uma tecnologia assistiva, né? Então isso é importante, porque nem sempre você vai poder vender os produtos e tudo isso, né? Então, né, aí tem que falar bem, né? Agora, então eu achei muito bom, né? E eu penso assim, Maria Lúcia, que daqui a gente tem que pensar agora em como eu me disponho a ajudar, junto com tanta gente aqui que eu sei que se dedica tanto a esta área, a ajudar a transportar isso para a realidade. Então, você chega lá no sudoeste do Paraná, no município, você tem lá o fisioterapeuta,
Você tem o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, professor, né? Não tem necessariamente o engenheiro e tal, mas assim o pessoal aprender a fazer as perguntas, a pensar em produto. Nós temos aqui, por exemplo, 2 alunos do curso de pedagogia da FACEL, né, que desenvolveram um produto como conclusão de curso para deficientes auditivos, visuais, né, que permita assim, aprender Libras ou Braille de uma maneira. Então, até disse para eles, olha, vamos lá assistir a defesa de tese, se já conhece a Maria Lúcia, e na sequência já podem conversar com ela. Então, como despertar o interesse de alunos e tudo para fazer as perguntas corretas também, né? E essa experiência pode ser assim colocada, até como o Teófilo colocou também, até fazendo um levantamento do que já existe no Brasil, né? Porque certamente tem muita coisa boa, interessante, que pode nos surpreender bastante, né? Então, tudo isso eu achei, assim, muito bom, né? Eu sou fã do seu trabalho, né? E já de longo tempo, né? Não só do seu trabalho, da sua competência, mas do seu comprometimento social, né? Eu acho que isso, e comprometimento social muito bem fundamentado, né? Então, a gente sempre diz, nessa área, a gente tem que ter amor. Eu digo, tem que ter amor competente. Amor competente, porque tem que fundamentar bem o que você faz, assim, dar e tudo, e ter competência junto. E você pode ajudar, através de mecanismos à distância, muito isso. Eu faria algumas pequenas observações, né? Para, obviamente, dito tudo isso, dizendo que eu sou fã de tudo, né? Assim, quer dizer, a minha leitura, né? Em primeiro lugar, que nem o Teófilo colocou, eu faria o seguinte: eu daria uma revisada geral no trabalho, agora com calma, né? Porque tem sempre, em relação ao português, a concordância, uma palavra, uma frase, para ficar assim o trabalho na biblioteca revisado, né? Eu acho que é importante para você isso, né? E ficaria assim bom de ser feito. Você fez uma fundamentação teórica assim bastante longa, interessante, né? E depois, quando a gente transportar isso para a realidade, tem que ver assim como tornar isso didático, né? Para alguém. Agora, eu teria uma pequena dúvida só nessa discussão, porque você colocou no capítulo 2, fundamentação teórica, né? E no capítulo 3, o estado da arte, o que não deixa de ser, na minha opinião, pelo menos uma fundamentação teórica, proposta do modelo conceitual, capítulo 4, que é uma fundamentação teórica, e o capítulo 5, que é o estudo de casos múltiplos, aí já é outra coisa, né? Quer dizer, então eu acho que o 2, o 3, o 4, talvez mudar o título do 2, porque todos são fundamentação teórica, né? Me parece, salvo o melhor juízo aí também, né? Que a fundamentação dá a impressão que o 3 e o 4 não são fundamentação teórica. De uma certa forma o título é diferente, mas muito bem. A outra observação que eu faria e que eu senti um pouco de falta no estudo de casos múltiplos, sempre eu penso assim, a gente tem que, e você colocou isso na fundamentação teórica, quer dizer, levar em conta o usuário e a necessidade específica desse usuário. Usuário criança, jovem, idoso, vai mudando, inclusive, isto no decorrer da vida. Eu fico pensando qual que é, pelo menos não aparece, posso estar enganado, não aparece assim no trabalho, o que, por exemplo, aquela criança com agenesia, o que ela achou desse produto, né? Quer dizer, ela gostou, não gostou, ela aprovou, né? Quer dizer, o que ela falou, aquela menina tocando violão,
que você achou? Você tocou violão? Você tocaria violão? Ajudou? Não ajudou? O que os pais acharam da reação dessa criança em casa? Né? Professor, se se permitir, eu posso até passar assim, o que aconteceu. Assim. Não, eu sei, mas está no trabalho, não está no trabalho. É que se sobrasse tempo, assim, né? Mas ela. Não, eu penso assim que é uma importante. alegria muito grande. A gente, academicamente, a gente estuda, tem um método, encontrou a dificuldade, fez o pré-projeto, fez o projeto, pós-projeto para análise do produto, mas assim, uma validação, vamos dizer, do usuário, né? Do usuário em si, mas não só do usuário e sua família, né? A mesma coisa com a parte da... Às vezes, até eu acho interessante ver como é que a gente define o problema a partir da descrição, assim, usando as palavras do usuário. O cego chega para a gente e diz, olha, eu gostaria muito eu chego no museu e lá, apesar de ter a audiodescrição, apesar de ter relevo e tal, não sei o quê, ainda me falta o seguinte, né? Então, esse é um problema, né? Então, aí o desenvolvimento de produto, método, tal, que está perfeito. Isso é só para colocar assim, né, também, porque eu penso que isso daria para a gente, assim, uma convicção e uma certeza bastante grande, né? Não sei o que você acha, tá, mas é claro que você sempre pensa nisso, só que não consta do trabalho isso, né? Então, e certamente você pensou nisso, olhou, discutiu. O pessoal lá de São João de Ivaí, por exemplo, eu participei, você participou também do encontro deles, e são desafios imensos, né? Ter uma criança sem membros superiores e membros inferiores. Então, até a mãe tem que dizer para a gente, o pai tem que dizer, olha, é assim, é assado, e é isso que você faz, né? Assim, assado, para comer, para isso, para aquilo e tal, e a gente atuar. Mas, enfim, né? Essas são observações que eu faria assim do português. Eu acho que sempre é bom, né? Dar alguém de fora até ajudar nisso, porque a gente está tão envolvido com a leitura, lê, e às vezes a coisa passa sem a gente perceber, né? A parte da... Isso aqui não é um problema, também a fundamentação teórica, que eu penso assim, e a parte assim da... Porque a fundamentação teórica, na verdade, tem, nesse sentido que eu abordei, tem 100 páginas. Né? E a parte do estudo múltiplo de casos tem 30, 40 páginas, são 4 casos. E poderia, talvez, né? Mas não é para fazer agora, só para a gente pensar, que eu sei que você pensou nisso também. Quero parabenizar pelo trabalho, agradecer a gentileza aí de convidar a gente também, né? De novo, já participei da tese, já saí do prédio por causa do abandono do prédio, são repetidas no dia de hoje, porque foi interessante também, e eu digo, não é possível, né? Duas vezes, mas eu acho que é muito importante abandonar o prédio, porque eu fui secretário de Educação, e das 2.200 escolas, 1.800, mais ou menos, não estavam autorizadas a funcionar pelo Corpo de Bombeiros. Aí nós fizemos um programa de 10 anos, em conjunto com os bombeiros e o Conselho Estadual de Educação, para ter extintores, né? Porque às vezes tem extintor e a pessoa não sabe usar o extintor, né? Placas de abandono, placas de fuga, né? De abandono do prédio, exercícios de abandono. E a gurizada, assim, colegas com 1.000 alunos, por exemplo, abandonavam em ordem que a gente fazia, com fumaça e tudo e tal, em 2 minutos, assim, estava todo mundo na quadra de esportes. Então, tudo organizado, e isso antes da Boate Kiss de Porto Alegre, só para dizer. Não foi por causa da Boate Kiss que fizemos isso. Então, quando aconteceu o negócio na Boate Kiss, a gente até olhou para ver
Porque aqui tem o extintor, né? Mas o pessoal tem que saber usar e tudo, né? Rota de fuga está lá, sinalização, né? E isso tudo tem que ser visto. E aconteceu uma coisa interessante, que um colégio ligou dizendo, olha, queimou a escola, né? Ligando para a gente como secretário, mas deu tudo certo. A escola, o início machucou, aí eu falei, tá bom, é verdade. Mas parabéns, Lúcia, eu quero conversar muito com você, né, com o professor Osíris, com você, para pensarmos em como universalizar esse conhecimento. Tá bom? Quer dizer, para que todo o Paraná, pelo menos, além do que o Teófilo já disse que vai sugerir, mas assim, para que a gente faça isso, tenha um curso à distância, orientações à distância, EAD, para que todo o Paraná faça isso. Tá bom? Parabéns. Tá? Obrigado, professor. Bom, dando continuidade, agora eu vou passar a palavra para a professora Rosemary. Obrigado mais uma vez por participar e as suas considerações. Primeiro agradecer, né, esse convite do Osíris, da Lúcia, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Cumprimento a todos, os professores da banca, todos os presentes. E vamos começar com nossas considerações. Né? Primeiro falar sobre o teu tema. Né? É um tema que a gente também é apaixonado, então é um tema que a gente sabe da importância e da lacuna que trabalhos que sejam científicos que realmente venham a contribuir na prática. Né? Então, começando por aí, está de parabéns tanto a Lúcia, né, pela ousadia, pela coragem, pelo esforço todo desse trabalho, e também o professor Osíris nesse caso, porque a gente está dentro da engenharia de produção. Né, e qualquer discurso que fuja do tradicional, de fábrica, né, e das aplicações tradicionais, merece uma evidência, merece um destaque, merece todo o apoio. Então, além disso, a forma como você trabalhou com esse tema ao longo da tese, com todo esse teu esmero, toda a tua dedicação, e como acho que foi o Flávio, né, falou ainda, com todo o amor que você colocou aqui, né, eu acho que torna esse trabalho uma referência importante, por exemplo, a minha preocupação com os meus alunos, para os nossos alunos de engenharia de produção. Né? Porque você começa a formar alunos desde o início e eles estão lá pensando, eu quero trabalhar no setor automobilístico, para dar mais performance para o sistema. Né? E se a gente fizer um cálculo simples de quantos alunos de engenharia de produção são despejados do mercado todos os semestres, e todos eles têm esse anseio, né? A gente está direcionando para um lado que é importante, não digo o método do setor automobilístico, mas a gente tem todo um Brasil de necessidades. Né? E quando a gente mostra um trabalho como esse, a gente começa a abrir o leque da visão dos nossos alunos. Então, já começo falando sobre a importância desse tema aqui, que eu gostaria que a gente pensasse depois numa continuidade, no sentido de como levar isso para a formação, né, desde base dos nossos alunos. Tá? Vou fazer as minhas considerações, muito no sentido, como os professores já colocaram antes, de que quando for disponibilizado, porque vai ser e vai, né, vai correr a divulgação do teu trabalho, então que ele possa estar ainda melhor. Tá? Bem, os professores já falaram da questão do português, né, não vou falar de novo, já está até com os íris ali todas as páginas que eu anotei, em os pequenininhos de digitação, porque a gente faz tanto tema, tanto que quando a gente lê, a gente não enxerga mais aquelas coisinhas simples, né? O E sem acento agudo, iaraé, coisinhas simples e de compreensão em relação à língua portuguesa, tá? Então, detalhes pequenos. Agora, uma coisa importante do teu trabalho, que você evidenciou, e eu fiquei muito feliz com isso, é sobre os usuários. Né? Então, a gente tem os usuários primários, secundários, os indiretos e o da manutenção. Adoro isso. Né? A gente já falou na outra banca da qualificação, da importância de tudo isso. E você evidenciou isso muito bem ao longo do trabalho. E aí, como uma sugestão para enriquecer o trabalho, naquele quadro que você tem, o quadro 19, que tem justamente o resumo de todos os 4 estudos de caso, né?
Você destaca ali o usuário final, quem foi esse usuário final, mas eu entendo, em função da importância de todos esses usuários que a gente, inclusive o moderador,